Fala galera do curso Luther King, tudo certo? Professor Felipe na área com vocês mais uma vez e hoje vamos trocar uma palavrinha sobre conjuntos numéricos e intervalos, beleza? Acompanha comigo. Conjuntos numéricos, bom, começamos com os naturais. Observe o seguinte, cara, você não tem uma reta, hein? Você não tem uma reta, o que você tem são pontos, apenas pontos. Conjunto dos naturais representados pela letra N. Bom, na verdade tem até um detalhezinho, né, cara? Você, para diferenciar da letra N do alfabeto, nós designamos o conjunto dos números naturais colocando uma perninha a mais aqui na letra N. Frescura, bobagem da matemática, mas só para diferenciar da letra N do alfabeto. Isso é uma anotação oficial. Conjunto dos naturais, iniciando com 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Apenas de 1 em 1 e só para o lado positivo. Beleza. Ampliando, nós tivemos então, lá quando você estava na segunda série do Fundamental, a tia, lembra da tia? Um dia ela chegou para a aula e colocou lá, né? 2 menos 5. Cara, tu só tinha ideia dos números positivos. Tu olhou bem para a tia e disse, tia, não dá. Aí a tia, com toda aquela calma do mundo, foi e te explicou que assim como tu tem os números positivos de 1 em 1, você tem também os mesmos valores rebatendo agora para os lados negativos. E aí tu viu que isso daqui dá e vai dar menos 3. Ok, então tu foi apresentado ao conjunto dos números inteiros. Os números inteiros representados pela letra Z, tendo uma perninha a mais aqui no meio também, né? Z, os inteiros. Não, mentira. Mas é a letra Z dos inteiros mesmo, né? Agora, da mesma forma, tu tem um abismo entre o número 0 e o número 1. Entre o número 1 e o número 2. Entre o número menos 2 e o número menos 3. O que nós temos até agora ainda são pontos. Pontos, não é uma reta numérica, tá legal? Ok, um detalhezinho. Tu concorda comigo que todos esses números naturais, estão dentro dos inteiros? Dá uma olhada aqui, ó. Quem são esses aqui? Esses aqui são todos os naturais. Então eu posso sim dizer que os naturais todos estão dentro dos inteiros. Nós vamos poder usar o conectivo de estar contido, tá legal? Os naturais estão contidos dentro dos inteiros. E aquele Czinho, né, com a boca aberta para o lado do maior conjunto. Bom, não vem o caso agora, continuando, né? Então, um detalhe, a intersecção entre eles é o próprio conjunto dos naturais. E toma cuidado com esse tipo de frase assim, ó. Os naturais são todos positivos. Não. Como não? Os naturais são todos positivos, é o 1, o 2, o 3, o 4. O 0 não é positivo. O 0 é neutro. Então tu pode dizer que os naturais são aqueles não negativos. Não, ó, aqui quem são os inteiros não negativos. Não negativos. Tira todos os negativos. Quem é que sobra? Sobra o 0 e os positivos. O 0 é neutro, o 0 não é positivo e nem negativo, né, cara? Beleza. Bom, aí temos os números racionais. Aí um dia, aquela tia, lá agora da terceira série do ensino fundamental, tu só conheceu os números inteiros. Tu não fazia ideia que existiam os números de frações, tu não fazia ideia que existiam os números com vírgula. Aí um belo dia, a prof, aquela tia, né, ela chegou e colocou no quadro para vocês o seguinte, 5 dividido por 2. Tu não sabia dos números com vírgula, tu olhou bem para a tia e disse para ela, tia, não dá. Aí então a tia, com toda a paciência do mundo, foi te ensinar o conjunto dos números racionais. Os racionais, eles são designados pela letra Q. Vai ter uma perninha a mais aqui no Q também, tá legal? Só para diferenciar da letra Q do nosso alfabeto. Bom, e por que usamos a letra Q? É de quociente. O que é o quociente? É o resultado de uma divisão. Uma fração, um número dividido por outro número. Uma fração é uma divisão. E o resultado de uma divisão, quociente. O nome dado ao resultado de uma divisão, quociente. Por isso, os racionais são o resultado de uma divisão. Um número inteiro dividido por um número inteiro vai dar um racional, ok?
Bom, aí, meus amigos, entre o 0 e o 1, começaram a aparecer os números com vírgula. Começou a aparecer o número 0,1, 0,2, 0,3. Começou a aparecer as frações, 2/3, que é 0,6666. Chamou capeta. Não. Aí tem o 3/2, que é 1,5. Tem o menos 1,7. Ou seja, começaram a aparecer números entre dois números inteiros. Os números com vírgula e as frações. Beleza. Mas só com o conjunto dos números racionais, eu não posso dizer que nós temos uma reta numérica. Por que não? Acompanha a construção dos números irracionais. Um detalhe, os irracionais, eles não têm uma representação oficial, tá legal? A gente designa os irracionais como reais menos racionais. Tem um diagrama ali que eu vou te mostrar sobre a construção dos conjuntos. Só volto aqui para dizer mais um detalhezinho. Assim como os naturais todos estão dentro dos inteiros, eu posso dizer a mesma coisa com relação naturais e inteiros, ambos estão dentro dos racionais. Quem são os racionais? Olha aqui, ó, os racionais, você vai ter o número -3, você vai ter o -2, o -1, o 0, o 1, o 2, o 3, são todos os inteiros, com mais todos aqueles pontinhos de números com vírgula, né? Infinito ou finito, mas infinito não periódico, né? Infinito e periódico, ou os números decimais exatos. Mas o que eu quero te mostrar é que todos os inteiros, aqui ó, em verde, todos os inteiros estão dentro dos racionais. Sobre a representação decimal nós vamos ver já, tá legal? Aguentei um pouquinho. Bom, então, mas será que só com os racionais, só com aqueles números com vírgula, eu consigo ter todos os números reais? Eu posso dizer que eu tenho uma reta numérica? E a resposta é não. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Entre o 0 e o 1, tu vai ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Quem é que está bem grudado no 1, mas não chegando no 1 ainda? 0,9. 0,9 é um pontinho e o 1 é outro pontinho. Bom, vou botar uma lupa, vou botar um zoom aqui no meio para ampliar o 0,9, que é a mesma coisa que 0,90, e o número 1. Bom, mas aí tu vai ter o 0,90, 0,91, 0,92, 0,93. Quem é que está bem no meio? 0,95, 0,96, 97. Quem é que está bem grudadinho lá no 1, mas ainda não chegou no número 1? O 0,99. 0,99 ainda não chegou no número 1. Bom, eu vou botar de novo uma lupa, eu vou botar um zoom aqui no meio, vou ampliar esse espaço entre o 0,99, que é a mesma coisa que 0,990, né? E o número 1. Botando esse zoom aqui no meio, nós vamos ter 0,991, 0,992, não é? Quem é que está bem no meio? 0,995, 0,996, 997. Chegando lá, quem é que está bem próximo dele? 0,999. Mas ainda não chegou no número 1. Bom, eu vou botar uma lupa aqui. Chega, eu sei, ficou chato. Ou seja, eu posso seguir com esse processo infinitamente e eu nunca vou conseguir chegar no número 1. Por que não? Porque eu sempre vou continuar com a mesma palhaçada e eu nunca vou chegar naquele número 1. Portanto, meus amigos, só com o conjunto dos números racionais, só com esses números com vírgula, nós não conseguimos ter uma reta numérica real. Sabe quem é que veio para preencher esse espaço que ficou faltando? Quem preenche esse espaço são o conjunto dos números irracionais. Ou seja, entre um número racional e outro número racional, quem preenche o espaço entre eles é um número irracional. E aí, meus amigos, todos os números irracionais, eles só possuem um tipo de representação decimal. Todos eles são infinitos e não periódicos. Você vai ter as reticências no final do número. Ele segue até o infinito, mas tu não vai encontrar repetição para os números. Ele não vai ter período. Lembra da dízima periódica? Se você colocar, por exemplo, 1/3, 1
terço. Quanto é que vale isso daqui em número decimal? Decimal vai ser então 0,333 reticências. Ou seja, a representação decimal, isso aqui é uma fração. Isso aqui é um número racional. Tem uma lógica 3, tem uma lógica. Se tem lógica, é racional. Alguma coisa que tem lógica é alguma coisa racional. Ou seja, quando repetir sempre a mesma coisa, é racional. Tem uma lógica naquilo ali. Ou seja, vai existir uma fração, já que ele é número racional, vai existir uma fração de números inteiros que deu aquele resultado. Mas os irracionais, todos eles, se tu pegar, por exemplo, raiz quadrada de 2. Profi, me dá um exemplo de números irracionais. Qualquer raiz não exata. Raiz quadrada de 2 não é um número exato. E se tu apertar na tua calculadora lá, 2 raiz quadrada, tu vai encontrar o número 1,4172960. Estou inventando, não sei. Mas no início é 1,41. Mas o que eu quero te mostrar é que ele vai pegando números aleatórios e não vai repetir. 41, 41, 41, não vai repetir. Por quê? Porque ele não é racional. Não tem uma lógica. Ele vai 1, 4, 1. Vou inventar. 8, 2, 7, 6, 9, 4, 0, 3, 5. Lá. Reticências. E não vai haver repetição. Não vai haver um período. Então ele não é lógico. Ele não é racional. Ele é um número irracional. Outro exemplo clássico de números irracionais é o π, ou o número e, ou o número φ, certo? São exemplos de números irracionais. Mas de uma forma geral, você pode dizer que os irracionais são todas aquelas raízes, quadrada, cúbica, quarta, não importa. Raízes não exatas. Qualquer raiz não exata é um número irracional. Bom, mas com eles eu consigo preencher o espaço entre dois números racionais. Eu preencho esse espaço, eu preencho esse. Bom, o que eu tenho agora são todos os espaços preenchidos por números irracionais. E quando eu tenho todos os espaços preenchidos, aí sim eu vou poder dizer que eu tenho uma reta numérica. Uma reta e não um amontoado de pontos um ao lado do outro. O que nós vamos ter é uma reta. Mas aí, meus amigos, a reta, tu está juntando os racionais com os irracionais. Juntando os racionais com irracionais, tu vai ter os reais. Aí sim, tu tem todos os números reais. Não todos os números no geral, porque nós ainda temos as raízes quadradas ou de índices par que não são exatas, negativas. Como assim? A gente acha, tu acha que com os reais tu vai ter todos os números. Não, tu não vai ter. Por quê? Volta. Com os reais nós não vamos ter todos os números, pois raiz quadrada de menos 4. É um número real ou não é um número real? Na verdade, não é um número real, cara. Tá? Tu vai lembrar da tia lá dizendo, aí nós temos todos os números. Aí tu vai dizer, tia, não dá. Não dá. E aí, tu vai ver em outro momento, na verdade, nós só vamos trabalhar até os reais. Mas isso aqui é um exemplo de um número complexo, de um número imaginário, tá legal? Vai ter uma parte real e vai ter uma parte imaginária. Seria para uma outra aula, um outro momento. Mas nós não podemos dizer que todos os números são reais. Aquelas raízes quadradas ou raízes de índice par, tá? Raízes negativas de índice par não são números reais. Bom, mas excluindo essas aberrações, nós temos sim o conjunto dos números reais. O símbolo dos reais, são a letra R com uma perninha a mais aqui, Ou seja, uma reta numérica. E olha, cara, tu vai ter o natural, aí vamos pro intervalinho aqui, ó, o nosso diagrama, Diagrama, olha os naturais. Aqui você vai ter o 0, volta. Aqui você vai ter o 0. Aqui tu vai ter o número 1, aqui tu vai ter o 2, tu vai ter o 3, tu vai ter o 4, 5, naturais. Todos os naturais estão dentro dos inteiros.
fora do natural, fora dele, mas dentro do inteiro, nós vamos ter o -1, nós vamos ter o -2, o -10. Todos os negativos não são naturais, mas estão dentro dos inteiros. Observa, natural está dentro do inteiro. Natural e inteiro, ambos estão dentro dos racionais. Quem é que daria exemplos de número fora dos inteiros, mas dentro dos racionais? As frações não exatas. Os números com vírgula, né, os decimais, ou decimal finito, ou infinito, mas tem que ser periódico. Para ser racional, lógica, né? Então aqui nós temos 1/3, nós temos meio, nós temos o 2,7, nós temos todos aqueles números decimais finitos, acabou, ou aqueles decimais infinitos, mas periódicos, né? Vai ter período, vai repetir, beleza. Bom, esse daqui são os irracionais. Observa, natural não está lá dentro, inteiro não está lá dentro, racional não está lá dentro. Os irracionais, aqui tu vai ter o número π, tu vai ter a raiz quadrada de 2, tu vai ter a raiz cúbica de -5. Ah, mas existe porque o índice é ímpar. Quando o índice é ímpar, vai existir, mesmo que tu ponha um número negativo lá dentro. Mas como ela não é um número exato, é um número irracional. E os reais, em vermelho, é a junção, é a união entre racional e irracional. Beleza? Aí tu vai ter os números reais, em vermelho. É o contorno. É juntar o racional com irracional. Nós podemos dizer até o seguinte, né? Que os números reais são os racionais, união com irracionais. Cara, essa notação aqui não é oficial, tá? Então... Enfim, real é a união entre racional e irracional. Mas essa notação de irracional, ela não é oficial, tá ok? Beleza, e além deles, fora dos números reais, nós temos o conjunto dos números complexos, tá legal? Bom, ok, vamos dar uma palavrinha sobre o tipo de representação decimal. Seguinte, meus amigos, o número real, como a gente acabou de ver, ou ele é racional, ou ele é irracional. Ele não vai poder estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? É soma direta. Ou é lá, ou é aqui. Se ele é irracional, só tem um tipo de representação decimal. Qual é? Tem que ser infinito e não periódico. Não periódico. Volta aqui. Não periódico, tá legal? Todos os irracionais são infinitos e não periódicos. Agora os racionais... eles podem ter representação decimal. Ou é finito, vai ter fim, ou é finito, ou é infinito. Mas se for infinito, tem que ser periódico. Tem que seguir a mesma lógica, né? Tem que ser racional. Os finitos, ou são exatos, que é o natural inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, exatos. Ou são finitos, ou são os decimais finitos, que seria, por exemplo, 2,3, 4,53, 9,81, enfim, decimais finitos ou os exatos, que aí a divisão é exata, né? O resto da tua divisão é 0, aí a divisão é exata. Isso acontece nos naturais, nos inteiros. 20/4 é 5, é exata a divisão, beleza? Ok, é isso daí. Continuando então, cara. Bom, esse número aqui, ó, reticências, ele é um número racional ou ele é irracional? Ele repete sempre a mesma coisa? Sim. Então ele tem uma lógica. Se ele tem uma lógica, racional. Se ele é racional, tem que existir uma fração que originou a dízima periódica. O nome dessa fração chama-se fração geratriz. É aquela fração que originou uma dízima periódica. Bom, como encontrar essa dízima periódica? Muito simples. Tu vai pegar do início do número, depois da vírgula, do início do número até o final da primeira repetição. Bom, repetição é o quê? O período, né? Quem é que está repetindo? 671, 671, 671. Do início do número até o final da primeira repetição. Que número que você está vendo? 42.671.
dele você vai diminuir aquilo que não repete. Quem é que não repete? 42. Diminuindo aquilo que não repete, você chega a 42.629. Esse é o numerador da tua fração geratriz. 46.629 sobre... Bom, agora no denominador, tu vai botar alguns noves e alguns zeros. A quantidade de noves que tu vai colocar é de acordo com a quantidade de numerozinhos do teu período, com a quantidade de algarismos que estão repetindo. Quantos números que estão repetindo? O 6, o 7 e 1. São 3. Então são 3 noves que tu vai colocar. E a quantidade de zeros que tu põe é de acordo com a quantidade de algarismos que não repetem. Quantos numerozinhos não repetem? É o 4 e o 2. São 2, né? Então são 2 zeros que tu põe no denominador. Cara, essa fração pode não ser irredutível. Aí tu tem que simplificar ela. Mas tu pode ter certeza. Essa é a fração geratriz dessa dízima. Se tu colocares na calculadora essa divisão, tu vai encontrar exatamente 042.671, 671, 671. Aí eu fiz no calculador e ele botou 68, ou melhor, só 67. Quer dizer que a tua configuração da tua calculadora, do teu celular, ele está arredondado, está configurado para fazer arredondamento lá no final. Mas o correto é isso aqui, é uma dízima periódica, é infinito. Você não vai repetir, você não vai terminar essa repetição, nunca termina. 671, 671, 671. Se aparecer qualquer outro número na tua calculadora, é questão de configuração de arredondamento. Tá legal? Beleza, fração geratriz. Bom, vamos dar uma olhada então em intervalos numéricos. Agora que nós temos uma reta numérica, o que é um intervalo? É um pedaço da reta. Tu vai ter a reta toda. Um pedaço da tua reta, daqui até aqui. Esse pedaço é um intervalo numérico. Bom, o intervalo numérico tem algumas simbologias, né? Quais são as simbologias? Do 2 até o 13. Quando a gente põe a bola aberta no 2... quer dizer que o número 2 foi retirado do intervalo. O primeiro númerozinho que está aqui é o 2,000000001. Mas o número 2 em particular foi retirado. Bola aberta, o colchete é para fora. Não vai ter a perninha embaixo. Tem que ser estritamente maior do que 2. Maior do que 2. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Bola aberta, colchete para fora, não tem a perninha. Bom, da outra forma, bola fechada. O 13 está nesse intervalo. Não foi retirado. O número 13 está ali. 13, bola fechada. Colchete para dentro. Menor ou igual. Ou seja, bola fechada, o colchete é para dentro, vai ter a perninha embaixo desse símbolo de menor ou igual. Menor ou igual. Está valendo ser igual a 13. O 13 está naquele intervalo. Então grava, bola aberta, colchete para fora, não tem perninha. Bola fechada, o colchete é para dentro, tem a perninha. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, que é um pedaço da tua reta numérica. Agora nós temos as operações, né, cara? Assim como tínhamos as operações nos conjuntos, nós temos nos intervalos também, né? O símbolo da união é aquela letra U. O que é a união? É reunir todo mundo no mesmo intervalo. Tu vai ter um pedacinho da reta, tu vai ter outro pedacinho da reta. Se tu botar esses dois pedacinhos num único, tu vai ter a união deles. Então, o intervalo A vai do -2 até o 4, aberto e fechado. Já o intervalo B vai do 1 até o 8, aberto e fechado. Bom, a união é pegar toda essa galera e botar numa única reta, num único intervalo, né? Ou seja, quais são os números que tu vai ter se tu juntar todos esses e todos esses? Tu vai ter do -2 até o 8. O -2 vai estar na união. Para estar na união, ou ele está num, ou ele está no outro. O -2 em particular, ele não está no intervalo B. Ele não vai até aqui. E o -2 no intervalo A, também não. Olha aqui, ó, é bola aberta. Se ele não está nem no A e não está no B, ele não vai poder estar na união. Já o número 8, para estar na união, ou está num, ou está no outro. O 8 é bola fechada. O 8 está no intervalo B. Então ele vai estar na união.
de uma regrinha prática, é para pegar os extremos. E considerando as bolas que tu tem nos extremos. Se no extremo é bola aberta, mantém bola aberta. Se no extremo é bola fechada, mantém bola fechada. Acompanha. O mesmo com a intersecção. Só que a intersecção é o que tem igual, é o que tem em comum aos dois intervalos. O intervalo A é do 2 ao 5, aberto e aberto. Observa que nem o 2 está, nem o 5 está. Qual é o último número desse daqui? 4,99999. Mas o número 5 não. Já o intervalo B vai do 3 até o 9, contando com o 3, mas o 9 não. Qual é o intervalo? Quais são os números que estão no A e também estão no B? Estão nos dois ao mesmo tempo. Cara, os que estão nos dois ao mesmo tempo é os centrais, não é os extremos. Os extremos é a união. Os do meio acabam sendo a intersecção, ou seja, do 3 até o 5. Mas, para estar na intersecção, tem que estar num e também no outro. Me diga se o 3 está no intervalo A. O 3 está no intervalo A, claro, vai do 2 até o 5, então o número 3 está aqui. O 3 está no intervalo B, claro, olha aqui a bola fechada. Ele está no A, está no B, então ele vai aparecer na intersecção. Posso dizer a mesma coisa do 5? Não. Muito embora o número 5 esteja no intervalo B, ele está aqui, ó, ele está aqui. Mas ele não está no intervalo A. Ele vai só até o 4,999. Então tu vai dizer que é aberto. Para estar na intersecção, tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Se ele não está num deles, não vai poder aparecer na intersecção. De uma maneira prática, união pega os extremos, copiando as bolas dos extremos. Bola aberta, bola fechada, bola fechada. Intersecção é os do meio, são os do meio, copiando os extremos. Se é fechado, se é aberto, é aberto. Beleza? Última operação, diferença. Diferença entre dois intervalos. Tu vai pegar um intervalo e dele tu vai diminuir outro intervalo. Como assim? A menos B. Quem é o A? O A vai do menos 2 até o 4. Não considerando o menos, mas considerando o 4. Beleza? O B é do 1 até o 8. O 1 não está no intervalo. É bola aberta. O 8 não está no intervalo. A bola é aberta. Bom, o que vai ser A menos B? Do intervalo A, de todos esses aqui, eu vou retirar o B. Desses aqui, eu vou retirar do 1 em diante. A menos B do intervalo A, eu retiro o B. Do intervalo A, eu vou retirar o B. Eu vou retirar do 1 em diante. Do 1 em diante eu vou retirar. Bom, o que sobrou então se eu retirei do 1 em diante? Sobrou do menos 2 até o número 1. Bom, o menos 2 permaneceu? Na verdade ele nem estava. Então, intervalo é aberto. Mas o número 1, ele não estava no intervalo B. Se ele não estava no intervalo B, você não vai retirar ele do intervalo A. Ele não está aqui, a bola é aberta. Se ele não está, você não vai retirar. Se tu não vai retirar, ele vai permanecer ali. Por isso que ficou bola fechada no número 1. Ele permaneceu no intervalo A. Tu retirou do número 1,000001 em diante. O número 1 não foi retirado. O número 1 permaneceu ali. Ou seja, a diferença é um menos o outro. Só que aí nesse intervalinho aqui, ó, nesse extremo, tu tem que trocar a bola. Se era bola aberta, vai ficar bola fechada. Se era bola fechada, quer dizer que o 1 estava ali. Se fosse bola fechada. Se o 1 estava aqui, você vai retirá-lo do A. Se tu vai retirar ele do A, vai ficar a bola aberta, porque ele não está mais ali. Então tu sempre tem que trocar, tá legal? Se ele não estava, tu não vai retirar, então ele permaneceu. Se ele estava, então tu vai retirar, vai ficar a bola aberta. Beleza? Bom, um detalhezinho, A menos B não é a mesma coisa, que B menos A.
Só uma observaçãozinha. A menos B é diferente de B menos A. Não é a mesma coisa. O que é B menos A? É do B eu retirar o A. Vai sobrar do 4 até o 8. Vai sobrar do 4 aberto até o 8 aberto. Não deu a mesma coisa. Já para a intersecção com B, a intersecção com B é a mesma coisa que B intersecção com A. Vê o que tem igual no A e no B, vê o que tem igual no B e no A, é a mesma coisa. O mesmo nós podemos dizer para a união. A união B é a mesma coisa que B união com A. Beleza? Bom, meus amigos, é isso daí, tá? É questão de conjuntos numéricos e tipos de representação decimal, bem como intervalos numéricos. Beleza, gurizada? É isso daí, bons estudos, fica com Deus, um beijo. Show!